O Supremo Tribunal Federal suspendeu a tramitação de um projeto de lei que dificulta a criação de novos partidos, alegando que cria um tratamento desigual entre as legendas. Porém, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a vigência desse projeto, após manter uma conversa considerada amigável com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Para debater o assunto, convidamos os deputados Marco Maia, do PT Gaúcho, ex-presidente da Câmara, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Eu sou Tarcísio Holanda e começa agora pela TV e Rádio Câmara, o programa Brasil em Debate. Deputado Marco Maia, como é que o senhor vê esse conflito que está parecendo um conflito de poderes entre as duas instituições, a cúpula do Judiciário e o Congresso Nacional? Tarcísio, mais uma vez uma satisfação estar contigo aqui no programa Brasil em Debate, uma satisfação também estar aqui com meu colega e amigo, deputado Domingos Sávio. E uma saudação especial a todos os nossos telespectadores aqui da TV Câmara. Primeiro, Tarcísio, eu acho que há um certo exagero em afirmar ou em dizer que há uma crise entre poderes ou há um enfrentamento entre o Judiciário e o Legislativo. Isso, para mim, está muito mais nas palavras, nas frases, né, que são ditas e escritas por parte ou por setores da imprensa brasileira. É normal, numa democracia tão jovem e tão curta como a que nós estamos vivenciando neste momento no Brasil, que haja debates, discussões mais acaloradas, opiniões, oposições entre as lideranças dos poderes sobre determinados temas. Isso faz parte do processo democrático, faz parte, inclusive, do amadurecimento da própria democracia. É óbvio que exageros, quando acontecem de um lado ou de outro, precisam ser discutidos, debatidos, e nós precisamos, inclusive, buscar mecanismos na lei, né, e inclusive alterando a própria lei para dirimir essas dúvidas e para permitir que haja sempre uma integração maior entre os poderes constituídos da República. Eu usei, inclusive, uma frase no dia de ontem, tratando sobre o tema, onde eu digo que se cada um cumprir o seu papel, as tarefas que já estão colocadas nesse momento para o Executivo, para o Legislativo e para o Judiciário, há poder de sobra para todos, né? Há tarefas e decisões de sobra para serem tomadas por todos. Então, primeiro eu rechaço essa ideia de que há uma crise, de que há um enfrentamento entre o poder legislativo e o poder judiciário, ou de outros poderes com o executivo. Há sim um bom debate sobre matérias que são importantes para o país e que fazem parte do processo democrático. Neste caso, agora entrando no caso específico desta decisão tomada pelo ministro Gilmar Mendes, eu acho que é uma decisão absurda, né, exatamente porque ela limita o poder de debate e de discussão do parlamento, que tem como uma das suas principais tarefas discutir, debater e aprovar leis, né? Nós estamos ainda no processo de discussão e de debate desta lei, que pode ser aprovada ou não. E, portanto, há uma antecipação desta decisão do ministro Gilmar Mendes de uma tarefa que seria do Judiciário depois da matéria aprovada, né, e consolidada na Câmara dos Deputados. Como é que você impede a discussão e a votação de uma matéria? Nem na época da ditadura militar, eu acho que nós assistimos decisões desta natureza, com esta envergadura, né, com esta força, como a decisão tomada pelo ministro Gilmar Mendes. É óbvio que, em contrapartida, é preciso que a Câmara reaja, que o Congresso Nacional reaja, como os presidentes, de fato, reagiram, procuraram o ministro Gilmar Mendes, foram conversar com ele, explicar para ele que esta medida não é uma medida possível de ser tomada desta forma. Por que eu também digo isto, Tarcísio? Eu acho legítimo que
se procure o STF, que parlamentares, que partidos políticos, que a sociedade procure o judiciário para dirimir as suas preocupações ou as suas dúvidas. Isso é legítimo, está lá previsto na Constituição, é assim que as coisas devem acontecer, não há nenhuma preocupação nossa ao contrário disto. Isso faz parte do processo democrático. Agora, a decisão, ao ser tomada, ela precisa ser sempre equilibrada. Ela precisa olhar para o equilíbrio das forças, para ver como a decisão foi tomada no próprio parlamento, como qual foi o espírito do legislador quando está aprovando uma lei, quando está tomando uma decisão. Porque senão fica uma coisa desconectada, né? Desconexa. E o que nós estamos buscando exatamente neste momento é produzir esse equilíbrio, dar conexão às decisões que são tomadas pelo parlamento, que são questionadas no judiciário e que são julgadas pelo judiciário. Não pode haver uma política de enfrentamento, não pode haver uma mudança daquilo que é legitimamente aprovado pelo parlamento. Deputado Domingos Sávio, como é que o senhor vê esse conflito? Veja, Tarcísio. Que realmente preocupa os seus companheiros na casa. A todos. A interpretação que se dá de conflito. Mas, inicialmente, cumprimentar o presidente Marco Maia, pessoa a quem respeito tanto e que presta um grande serviço não só ao parlamento, mas ao país. Pena que tenha que discordar de parte da sua reflexão. Mas, a princípio, a colocação inicial, nós estamos na mesma linha. Eu não vejo um conflito, muito menos um confronto. Eu vejo com muita naturalidade, aliás, vejo com alegria, ainda bem que nós vivemos numa democracia e que nesta democracia temos poderes independentes, mas que funciona dentro do princípio elementar do Estado de Direito, de pesos e de contrapesos. Não tem um poder absoluto, não tem um poder que não tenha limites. O poder legislativo tem a sua autonomia, mas ele não pode transigir, ele não pode ir além de determinados limites que estão estabelecidos na nossa Constituição, com cláusulas que não podem ser modificadas a não ser que estabeleçamos uma nova Constituinte, as chamadas cláusulas pétreas. E veja bem, primeiro que não foi o Supremo que veio cá, meteu o bedelho, para usar uma expressão bem direta, bem simples. O Supremo foi provocado, o Supremo foi chamado a opinar sobre uma matéria que nós, parlamentares da oposição e alguns outros, entendemos que estava sendo transitando, ferindo princípios constitucionais, estava estabelecendo um mecanismo injusto, perverso até, e que pode comprometer de maneira definitiva a democracia. Nós não estamos discutindo só se é conveniente ou não sair por aí criando partido todo dia. Essa matéria até é pacífica, ninguém quer isso, essa fábrica de partido. O que nós não queremos é que no Brasil a gente comece a ter um jogo que é jogado de acordo com a conveniência de quem está no poder, de quem tem a maioria. Uma hora é uma regra que atende a essa maioria. E depois muda-se essa regra de acordo com a conveniência dessa maioria. Pois bem, primeiro é isso, não há um confronto, o Supremo foi provocado e o Supremo respondeu entendendo sim que este projeto, da maneira com que ele está tramitando, já às vésperas do início do calendário eleitoral, porque o calendário eleitoral começa esse ano. Nós temos um limite agora em outubro para filiação partidária, para se definir quais os times vão entrar em campo, quem vai disputar a eleição no Brasil. E o Supremo percebeu o que é óbvio, é nisso que eu discordo, com todo respeito, do deputado Marco Maia. Veja bem, eu, como a maioria dessa casa, eu acredito até que a unanimidade compreende que já passou da hora de estabelecermos um limite para a criação de partido, para que não haja essa indústria de criar partido para negociar tempo de TV, essa coisa do sujeito ficar mudando de partido todo dia. Isso é ponto pacífico. Logo que nós voltamos, aliás, o presidente Marco Maia, recém-eleito, né, ele tentou. A presidente Dilma, no seu discurso aqui de posse, no seu discurso de abertura do ano legislativo, ela que veio aqui, disse que iria se empenhar na reforma política, mas ela não se empenhou na reforma política, hora alguma. O governo se empenhou na reforma política. Pelo contrário, o governo, a presidente Dilma foi eleita só no segundo turno, vocês se lembram? No primeiro turno, ela não teve nem 50% dos votos. A sua base de apoio naquele momento, e me permita lembrá-lo, deputado Marco Maia, ela não representava
muito mais do que 50% do Congresso Nacional, da Câmara Federal. Era um pouco mais do que 50%. O que ocorreu a partir da eleição da presidente Dilma? O governo agiu cooptando, dando ministérios, negociando benesses e foi ampliando a sua base. O governo ajudou de forma muito explícita, né, a criar partidos como o PSD, que hoje é base do governo. O governo estimulou, portanto, um crescimento da sua base usando a legislação vigente. Agora, é forçoso reconhecer que todo governo faz isso. Não, é claro, o fato de todo governo ter errado no passado não justifica o erro ser mantido agora. Só um detalhe, este caso de usar o governo para aumentar a sua base, depois impedir a oposição, nenhum governo fez isso depois da redemocratização. Nenhum governo fez isso depois da redemocratização. Por isso que é perigoso, porque nós lutamos tanto para redemocratizar o Brasil, não podemos agora. O governo tem maioria. O governo atrai as pessoas no início do mandato, porque o deputado foi eleito contra o governo. Mas ele pensa assim, eu vou ficar 4 anos com dificuldades, eu mudo para um partido da base do governo. Quando vai chegando próximo da eleição, que as oposições começam a se organizar e tentam criar partido, vem o governo e estabelece o seguinte, uma lei dificultando a criação de novos partidos. Então é isto que nós somos contra, é mudar a regra do jogo durante o jogo, porque o jogo é o exercício de 4 anos deste governo que está aí. Ele aproveitou o poder que ele tem na mão para aumentar a sua base. Quando a oposição, e aí vamos dar nome, quando a ex-senadora Marina Silva começa a se organizar para criar um partido, e aí ela tem chance de atrair alguns insatisfeitos que querem mudar o Brasil também para ir se filiar com ela. Quando o governador Eduardo Campos começa a pensar na sua candidatura e começa a atrair também alguns que podem hoje estar na base do governo e já pensam assim, ó, eu já não tenho muito o que ganhar desse governo. E isso é ruim. Isso é ruim, porque o governo não devia ficar fazendo troca de favores. E agora isso aí mostra a necessidade da reforma política. Com certeza, é o que devíamos ter feito que e não a fizemos. Câmara torce a cabeça quando se fala em reforma política, né? É triste. Porque a principal alteração é a mudança do sistema eleitoral, que causa arrepios em cada deputado, porque constitui para eles uma ameaça à sua sobrevivência. Qualquer mudança é encarada assim. Olha, eu não sei se a E isso foi demonstrado na presidência do Arlindo Chinaglia, colocou em votação o voto em lista, a Câmara derrubou por 30 e tantos votos. Aqui, mas Tarcísio, 2007. Mas, Tarcísio, eu acho que nós precisamos refletir com bastante profundidade, e o deputado Domingos Sávio, que é um deputado atuante aqui nesta casa, comprometido, inclusive, com os temas da política e do seu estado e do país, sabe muito bem que o que nós estamos tratando neste momento em relação aos partidos políticos é acabar com esta farra de criação de partidos políticos para única e exclusivamente ali na frente negociar espaço de televisão e fundo partidário. Então, esse negócio do casuísmo, olha, o deputado Domingos Sávio, as votações aqui na casa acontecem de acordo com as possibilidades, quando vai se construindo acordos, entendimentos. As conveniências. Mas eu não diria nem conveniência, os acordos, as possibilidades vão se abrindo para a votação de matérias. O Fernando Henrique Cardoso aprovou a reeleição aqui na Câmara na véspera da eleição, né, em 98, se não me engano, 97, foi aprovada aqui a possibilidade de reeleição. Né? Na véspera da eleição até hoje por vocês. Então, veja bem, mas eu até não tiro a razão. Eu acho que se cometeu algum erro no passado, eu quero dizer, deputado Domingos Sávio, que o que nós estamos tratando neste momento, e o cidadão tem que ter clareza disso, quem está acompanhando este debate, tem que ter clareza de que o que nós estamos tratando aqui é da possibilidade de permitir que se criem novos partidos, e esses partidos, ao receberem novos deputados, que podem migrar para este partido, automaticamente recebem tempo de televisão e fundo partidário proporcional ao número de deputados que eles receberam neste novo partido. A troca de partido está proibida por lei, foi proibida pelo STF. Não há possibilidade de troca de partidos políticos no país, que na minha avaliação foi um avanço.
né, ajudou a se consolidar melhor a estrutura política e partidária do país. O caso do PSD criou uma brecha que foi autorizada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que disse, não, se criar um novo partido, pode receber novos deputados, esses deputados não perdem o seu mandato, e aí levam consigo o fundo partidário e o tempo de televisão, criando uma anomalia na estrutura política brasileira, porque permitiu, por exemplo, que quem não disputou eleição ou partidos que não tiveram uma participação no processo eleitoral anterior entrem na disputa de forma desequilibrada, né? Então, o que nós estamos tratando neste momento, ninguém está impedindo a criação de partido político, não há nenhum projeto tramitando na Câmara impedindo que se crie ou se constitui partidos políticos. Se eu quiser sair daqui agora, junto com o deputado Domingos Sávio, e ali colher 500 mil assinaturas no país, em 9 estados, eu posso criar e constituir um partido político. O que nós estamos dizendo é que ao criar ou constituir o partido político, você vai ter que disputar primeiro uma eleição, o voto popular, para aí ter acesso ao fundo partidário e contabilizar o seu tempo de televisão. Então, o que nós estamos tratando é isto. Não é só isso. Esta é o debate, esta é a discussão. Não é, e então, aí eu respeito a gente muito... falseia um pouco a discussão, deputado Domingos Sávio, para querer dizer, não, mas estão querendo impedir que a Marina, impedir que o Eduardo Campos, ou que outros disputem. Não, ninguém vai impedir ninguém de disputar a eleição. Agora vamos passar Todos vão poder disputar a eleição, todos vão poder participar ativamente do processo eleitoral. O que não pode é uma decisão do STF, volta de novo o STF, e do Tribunal Superior Eleitoral, mudar as regras do jogo. Mudou as regras do jogo. O senhor está insistindo que não é isso, mas eu vou lhe provar que é. Eu vou lhe provar. Eu acho que quem está acompanhando agora vai ter a prova dos 9, Tarcísio. Se fosse isto, se fosse verdade, porque isso é tão bonito que é difícil contra-argumentar. Primeiro, porque eu também sou contra sair criando partido, sair negociando tempo de televisão, mudar de partido, levar o tempo, sou contra. Já era contra antes de criar o PSD. É a barganha, né? Eu sou contra a barganha. Todos somos contra. Então, insistir nesse argumento é muito simples e engana. E não é o seu propósito, mas porque você, Vossa Excelência, é um homem extremamente sério. Mas é a estratégia do PT e do governo. Fala uma coisa, mas no fundo tem outra acontecendo. O que é a outra coisa que está acontecendo? E eu vou dizer a prova dos 9. Quando veio essa proposta e o governo, a sua base, se uniu em torno dela, nós apresentamos uma emenda simples, que contempla esse propósito de acabar com a tal farra dos partidos, mas não permite essa coisa perversa de impedir a Marina Silva, por exemplo, de criar seu partido, de impedir que a... Espere, por favor, deputado Marco Maia, eu te ouvi. Mas não diga isso, não diga isso que alguém está impedindo a Marina e qualquer que se criar partido. Tá bom, o governo não quer impedir a Marina, gente, mas quer que a Marina vá igual o Enéas foi da outras vezes, com menos de 30 segundos. Porque com as mudanças feitas, ela teria menos de 30 segundos. É assim que o governo quer a competição. Ela não é justa. E aí, qual que é a regra que a gente apresentou, Tarcísio? E que aí o governo todo foi contra ela. Nós apresentamos o seguinte, aprovamos o projeto. Acaba com essa de levar o tempo partidário e o fundo partidário quando o deputado muda de partido ou quando se cria um partido. Mas com vigência a partir do ano que vem. Com vigência a partir... que seja a partir de 10 de outubro, porque há um prazo agora até outubro, que é um prazo curto, não é? Em que as coisas se organizam em função deste momento político do Brasil. Este momento político do Brasil é o momento que se iniciou com a eleição da presidente Dilma, que eu volto a lembrar, ganhou a eleição com um pouco mais de 50% da Câmara apoiando, e hoje tem quase 90%. Por quê? Ideologicamente, esses deputados... até outubro teríamos 10 partidos políticos novos criados no país. Não teríamos necessariamente sairíamos 10, de 32 não, partidos políticos para 42 partidos políticos. Aí Vossa Excelência não me respondeu. A ideia do PSDB era estimular daqui até outubro que nós tivéssemos outros 10, 15, 20 partidos políticos. O governo ficou ansioso em querer acabar com esta regra, mas ele não preocupou em acabar com essa regra quando ele estava criando o PSD para levar deputados, inclusive do Democratas. Isso não é verdade, deputado. Foi o que mais perdeu. Vocês conseguem imaginar um deputado Democratas mudar para Dilma por ideologia? Não foi isso que aconteceu. Isso tanto não é verdade. Foi casuísmo. Isso tanto não é verdade que o Gilmar o PSD deu não está na base do governo.
né? O Como não presidente está na base o presidente do governo, do PSD, 100% tudo com o governo aqui. O ex-prefeito Gilberto dificulta a nossa ação da o oposição. ex-prefeito Gilberto Kassab disse que o PSD não irá para o governo, não tem nenhuma participação Tomara do PSD que não no vá, governo, mas não tem há votado aqui com o nenhum governo. alinhamento do PSD com o governo. Bom, mas se as propostas Faz do parte, governo são propostas boas, se reúne, e quando o governo PSD reúne os vota com o líderes governo, da faz parte do base, processo quando democrático. reúne os líderes da base, o PSD está lá. O PSDB Agora quer... aqui para o povo assistir, o discurso é outro. Mas deputado Domingos Mas sabe, não pode ser assim. Vossa Excelência não pode impedir que um partido político vote de acordo com as suas Não, convicções. claro que não. dentro E da Vossa casa. Excelência não pode Agora, vir dizer o o seguinte, PSD não, não ele está vota na com base o do governo, ele vota com o governo, ele se reúne no gabinete do líder do governo, ele faz parte de Isso não é reuniões. verdade, Que isso não é verdade. é Não claro se que reúne é. no gabinete do líder É do claro governo. que é. Não, é o claro PSD que é. Nós está... estamos aqui dentro da casa e sabemos como é que o jogo é julgado aqui. Essa informação ela não procede. O PSD... O PSD não está na base do governo. São, na grande maioria, deputados oriundos de outros partidos, inclusive do PSDB e dos democratas, e que optaram por não entrar para a base de sustentação do governo. E não estão na base de sustentação do governo, não são contados como deputados da base de sustentação do governo dentro da casa. Então não procede essa informação, deputado. O jogo está sendo feito no Brasil de uma maneira que o que se quer e até é parece ter uma espécie que de totalitarismo. Esse dizer, tipo de... Você vai aumentando a base do governo de uma maneira tal que até um grupo... Até parece que... Até um grupo que agora começa a se criar o seguinte, é um grupo que é da base, vota com a base, dificulta o trabalho da oposição, mas começa a ter uma carteirinha de que não é da base para não pegar mal, para não dizer que virou ditadura. Então não dá, presidente. Mas eu acho a verdade também... é que esse jogo fere a democracia de uma maneira fatal. Não faz sentido, depois de lutar tanto pela democracia, nós agora começarmos a entender o seguinte, vamos dificultar uma oposição que já é pequena em número, né? A ter tempo partidário, a ter fundo partidário, e aí vem um massacre. Mas na né? questão da oposição, vem um massacre. Poderiam se criar outros partidos daqui até outubro, por exemplo, que fossem da situação. A oposição poderia, inclusive, perder parlamentares daqui até a eleição. Não é uma questão automática de que o partido da Marina teria 5, 10 ou 15 deputados, ou teria tempo de televisão ou não tempo de televisão. Aqui é uma questão, deputado Domingos Sávio, conceitual que nós precisamos discutir. Não é uma questão mera de estratégia eleitoral, até porque a presidenta Dilma está aí chegando a 80%, 85% de aprovação. Se junta ela e o presidente Lula, periga ultrapassar os 100% de aprovação e de positivo, ótimo no país. Não é uma questão de estratégia eleitoral. Que você tá é uma questão mesmo. O que nós estamos tratando aqui é de uma questão de que querem passar como viabilizar, né? Isso para que a estrutura política brasileira seja mais clara, mais objetiva, que nós limitemos o número de partidos políticos. Não é razoável numa democracia como o Brasil, nós temos aí 32 partidos políticos. Pois é, então podemos chegar a 40 partidos políticos. Com o cidadão que está nós nos temos ouvindo. que fundir os partidos políticos, nós temos que que melhorar o arcabouço o tempo todo de que nós não podemos criar partido. E você concorda com isso? Nós apresentamos uma emenda dizendo, olha, a partir de 15 do período limite eleitoral, de 5 de outubro, 7 de outubro, fica proibido a migração, levando o tempo de TV, levando o fundo partidário. A base do governo foi contra. Houve uma movimentação no Senado de alguns deputados, alguns senadores, inclusive senadores do PT, alguns senadores do PT, Paulo Paim, Suplicy, Jorge Viana, alguns senadores, a imprensa do Brasil inteiro publicou isso. Logo que o projeto foi para o Senado, disse, olha, nós realmente achamos que não é bom para a democracia fazer isso agora, que valha a partir do ano que vem. Houve uma ação, e as informações dadas não por mim, pela imprensa nacional inteira, de que o Palácio, a presidenta Dilma, o cerne, o centro do governo, enquadrou, foi a expressão dada pela imprensa, esses senadores da base do governo que estavam concordando com essa tese absolutamente justa de que não era adequado para a democracia impedir, né, a oposição de ter tempo de televisão, impedir a oposição de ter fundo partidário, porque na prática é isso. Quando eu digo impedir de ser candidato, o deputado Marco Maia não concordou e, na verdade, pode ser candidato, mas pode ser candidato sem tempo de televisão e ser candidato sem fundo partidário. Terá tempo de televisão de acordo com o seu tamanho. Veio a base, veio o governo, veio a força do governo para enquadrar e dizer, não, tem que aprovar, é desse jeito para vigência imediata. Então, é importante deixar claro o seguinte, nós entendemos que já passou de hora de acabar. Quem perdeu
com essa coisa de cooptar deputado, de mudar de partido, foi só a oposição. O governo não perdeu nenhum deputado. Aqueles que foram eleitos apoiando a Dilma, continuou com a Dilma. E a Dilma foi lá e buscou mais da metade da oposição. É terrível isso, é terrível. O sujeito foi eleito apoiando uma candidatura de José Serra, ganhou a eleição e virou a casaca. Foi para o lado da presidente Dilma por trocas de favores. Isso aconteceu durante todo esse período. Agora que aproxima a eleição, que o governo cresceu, inchou, virou 90% da Câmara, vem o governo e diz: agora fica proibido, agora nós vamos moralizar o Brasil, agora a oposição não pode se organizar para enfrentar a Dilma. Eu não posso concordar com o presidente Marco Maia que isso seja justo. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Mas eu quero só quer dizer alguma coisa, deputado Eu quero Marco Maia? só fazer uma reflexão. Primeiro, dizer aos nossos telespectadores que aqui nesse tema não é um debate entre oposição e governo. Para se ter uma ideia disto, o Democratas, que é um dos partidos da oposição, apoia essa proposta. Senão ele desapareceria, é um dos né? proponentes desta proposta. O líder está Caiado firme, claro. está firme. Ele só fez isso porque senão Não, o DEM desapareceria. Deputado, posso Foi o que concluir, ele disse, deputado? claro. Posso Mas eu estou concluir? colocando esse ponto que o senhor sabe que é verdade. E nós temos partidos O da DEM não base comunga do com o governo, que são contrários a esta proposição, mas a ampla maioria dos partidos políticos da casa, dos deputados da casa, tem o entendimento que é preciso colocar um freio na criação e na constituição de partidos políticos no país. Não é razoável nós termos esta quantidade enorme de partidos políticos aqui. Eu estranho a opinião e a posição do PSDB, que eu sei que comunga desta visão. Com isso aí, todo mundo concorda, né? E que está, na verdade, impregnado ou emprenhado com o debate eleitoral, que não é o que está orientando essa discussão. Essa discussão é uma discussão para organizar a vida partidária do país. Nós estamos terminando o Brasil em Debate. Quero aqui agradecer Foi a presença... bom debate, né? Caloroso. O Brasil em Debate. Então, eu quero agradecer aqui a presença dos deputados Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Nós estamos terminando o Brasil em Debate. Nosso tema foi a reforma política. Eu sou Tarcísio Holanda e esperamos todos vocês nos próximos programas.